C. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque a atletas petropolitanos. Mais de 1.500 pessoas vivem com HIV em Petrópolis. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O plano de redução de riscos ainda não foi apresentado em Petrópolis e o último projeto é referente a 2017. Os Correios anunciaram cargos de nível médio e superior em concurso público. Saiba como se candidatar. E a Justiça determinou uma nova alteração no repasse do ICMS em Petrópolis. A decisão é da 4ª Vara Civil, anunciada na última segunda-feira. E a Caixa começa a pagar o Bolsa Família de abril. Recebem nesta quarta-feira os beneficiários com o NIS de final 1. O diálogo com o objetivo de valorizar os atletas que entram no ringue para trazer reconhecimento e títulos à cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Correio Petropolitano Debate começando nessa quarta-feira, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também no Facebook, no YouTube da TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Seja muito bem-vindo para interagir com a gente e, é claro, deixar o seu recado, a sua denúncia, a sua sugestão. A gente começa a edição de hoje trazendo um ponto importante. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, emitiu, na última segunda-feira, dia 15 de abril, uma sentença favorável ao município em uma ação contra a empresa GSelma. No caso, a Prefeitura de Petrópolis afirma ter apresentado uma queda na arrecadação do ICMS devido ao modo que a empresa multinacional preenche a declaração anual para o Índice de Participação do Município, a DECLAN. Jorge Martins determinou que a Secretaria de Fazenda do Estado revogue o Decreto Estadual 49.044 do dia 12 de abril desse ano, que altera o IPM da cidade. Caso contrário, haverá uma multa imediata de R$100 mil ao secretário da pasta e uma multa diária de R$5 mil por dia de atraso. Jorge Martins afirmou que o decreto do Estado é ineficaz e alterou de forma inesperada as alíquotas aplicáveis na arrecadação da cota do município. Parte do texto diz o seguinte, abre aspas, determino que Ilmo, secretário de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, como consequência da imediata revogação do ato ilegal, restaure a alíquota formada pela inequívoca correção no preenchimento das declans do IPM, conduta que preservará a rigidez da arrecadação do ente Petrópolis, fecha aspas, diz o documento. A nossa equipe do Correio Petropolitano Debate entrou em contato com a Secretaria de Fazenda do Estado, mas ainda não obteve retorno. A Prefeitura de Petrópolis também foi procurada pela nossa equipe, mas também ainda não respondeu aos nossos questionamentos. E vale lembrar, a Prefeitura de Petrópolis, esse é um tema que já vem sendo discutido desde o ano passado, quando inclusive a Prefeitura de Petrópolis entrou com essa ação e teve que até mesmo contratou um escritório de advocacia por mais de R$32 milhões por conta dessa causa. A gente lembra que essa situação fica naquele vai e volta porque a Prefeitura entrou com a ação, ganhou na 4ª Vara Civil uma liminar, ou seja, temporária, conseguiu arrecadar os recursos, cerca de R$300 milhões a mais no ano. Com isso, fez ali a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, colocou esses recursos vindo de uma liminar dentro do orçamento do município para esse ano. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, suspendeu essa liminar. Petrópolis voltou a ter um IPM de 1,4% mais ou menos. Não me recordo exatamente os dados, mas
E aí a grande preocupação é a queda de arrecadação. Petrópolis vai ter que... como que Petrópolis vai, né, nesse caso, arcar com todos os custos, visto que não vai ter esses 300 milhões de reais. Aí o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro, né, Zanin, também revogou essa liminar da Quarta Vara Civil, né, suspendeu essa liminar, e agora, mais uma vez, a Justiça aqui de Petrópolis, então, revogando o decreto do Estado e fazendo com que Petrópolis volte a ter o índice de participação dos municípios, IPM, de 4,645. A nossa equipe vai continuar monitorando, acompanhando tudo para você, levando todas essas informações. Passado o período de verão, fortes chuvas, né, que a gente sabe aqui na nossa região serrana como um todo, e sendo consequentemente uma temporada que se tem ali os maiores registros de desastres socioambientais, a Defesa Civil de Petrópolis ainda não apresentou o Plano Municipal de Redução de Riscos. O projeto era para ter sido entregue em fevereiro deste ano, porém até o momento não foi divulgado. O plano mapeia as áreas de risco da cidade e também serve como base para a implementação de políticas públicas de prevenção de desastres, como, por exemplo, projeto de instalação de sirenes, regulamentação fundiária e planos de contingência. Em 2023, a Defesa Civil deu ordem de início na elaboração do plano em agosto, e a partir daí a empresa LC Dias de Oliveira Construção e Arquitetura Eireli, contratada pela Prefeitura por mais de R$327 mil, tinha 180 dias para entregar o projeto. A última atualização do plano foi feita em 2017, pelos mesmos responsáveis atuais. A versão desatualizada do plano registrou, antes da tragédia socioambiental de 2022, 234 áreas de perigo alto e muito alto para deslizamentos, enchentes e inundações. Isso representa 18% da área total do município. Já as áreas de risco alto e muito alto são aproximadamente 10% da área total urbanizada de todos os distritos, ou seja, do 1 ao 5º. A não preparação da cidade para enfrentar as fortes chuvas foi um dos pontos levantados pela representante do Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, Pamela Mércia, durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que discutiu política climática dentro do estado do Rio na última sexta-feira. E a situação é essa, né? E vale lembrar ainda para você que está nos acompanhando, né? A tragédia de 2022 muda completamente o cenário, né, de risco de Petrópolis quando comparado a 2017. Locais que possivelmente não eram de risco, agora são. Locais que não tiveram ocorrências, já tiveram algumas movimentações de terra. É fundamental que esse plano ele seja entregue. Vivemos em uma cidade em que o slogan é: temos que ser uma cidade resiliente. Mas o Plano Municipal de Redução de Riscos não está pronto. Como que a população, principalmente das pessoas que ainda moram nesses locais, vão saber se aquela localidade onde ela mora é de risco, se não é, se quando a sirene acionar o segundo toque, por exemplo, para se dirigir aos pontos de apoio, se na localidade dela ela deve ir ou não, se a chuva que chega para a região dela pode ocasionar novos deslizamentos, se a região em que ela mora são necessárias obras de contenção. Petrópolis está aí, inclusive com o secretário interino de Defesa Civil. Vale lembrar esse ponto, né? São basicamente aí já 2 meses com o secretário interino. A Prefeitura vai, de fato, anunciar um novo secretário de Defesa Civil permanente, porque a gente sabe que Rafael Simão ele está como secretário interino na Defesa Civil, mas tem outra pasta também. E aí, como que fica essa questão? A Defesa Civil de Petrópolis hoje é um órgão fundamental para a prevenção das vidas. E a gente sabe o histórico que a cidade tem. Tivemos mais 4 óbitos agora em 2024 nas chuvas de março. E Petrópolis permanece sem o Plano Municipal de Redução de Risco e sem um secretário definitivo em uma das principais pastas. E vale lembrar, né? Além disso, é importante, a Prefeitura vai cobrar a empresa. Por que não substituiu a empresa ou fez uma nova licitação? O contrato está estipulando justamente isso. Qual que é o prazo que ela vai ter? Se agosto tinham 180 dias, dividido por 30, que é a média que a gente tem aí referente aos nossos meses, né? Você tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Era para ter sido ficado pronto em fevereiro.
desse ano. Já estamos aí na metade para cima de abril. Já são mais 2 meses em que esse prazo não foi cumprido. Será que a população vai ter que, infelizmente, aguardar por novos cenários, novas chuvas, para que alguma situação, alguma melhoria seja feita, alguma ação seja adotada? Hoje, você sai na rua, você pergunta ao petropolitano, na sua localidade é uma localidade de risco? Ele não sabe. Obviamente, pontos específicos a população tem ciência, mas hoje o que garante que uma localidade não pode ter um deslizamento? E esse plano vai ser fundamental para isso. Esse plano vai mostrar isso. Vai indicar onde é a necessidade de sirenes, onde é a necessidade de obras de prevenção. Mas, de fato, a preocupação com essa área parece não ser tão importante quanto deveria. Sobre o plano de redução de riscos, a Prefeitura não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento dessa edição, infelizmente. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Petrópolis possui cerca de 1.500 pessoas com HIV na cidade. É um vírus que ataca o sistema imunológico e que é responsável por defender o organismo de doenças. Informações dos indicadores e dados básicos do HIV/AIDS nos municípios brasileiros mostram que em 2023, 46 pessoas foram diagnosticadas com o vírus na cidade, sendo 31 homens e 15 mulheres. Um número até inferior na comparação com o início da última década. Em 2011 foram 82 diagnósticos e em 2012 70. Por muitas vezes ser um assunto tratado como tabu, poucas pessoas sabem que existe um medicamento que previne o vírus e que está disponível gratuitamente pelo SUS. A profilaxia pré-exposição, também chamada de PrEP, PrEP, que é o nome do remédio. E de acordo com o Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, a PrEP é atualmente uma das principais formas de prevenir o vírus. O método é a combinação de 2 medicamentos, o tenofovir mais a entricitabina, que tomados antes da relação sexual atuam bloqueando alguns caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. O Ministério da Saúde ressalta que a PrEP só tem efeito protetor se o medicamento for tomado conforme a orientação de um profissional de saúde e, caso contrário, pode haver concentração suficiente das substâncias ativas na corrente sanguínea para bloquear o vírus e a pessoa não estará protegida. De acordo com a lista dos espaços que oferecem a PrEP, divulgada pelo Departamento de HIV/AIDS em Petrópolis, são disponibilizados o medicamento na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Paulino Afonso, no Bingen, na SAI de Petrópolis, na Rua Paulino Afonso, no centro, no Grupo Assistência Social SOS Vida, na Rua Alberto Torres, e no Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatites B, na Rua Paulino Afonso. É sempre importante a gente trazer essa orientação para o público como um todo, e é claro, a utilização de preservativos é fundamental também para evitar a contaminação. No último sábado, dia 13 de abril, 58 locais entre unidades de saúde e pontos volantes de vacinação ofertaram vacina contra a influenza em Petrópolis para o público-alvo. Por meio da divisão de imunização da Secretaria de Saúde, foram aplicadas então 6.706 doses, ou seja, 6.706 pessoas ao longo do dia foram imunizadas. A campanha da gripe continua, a gente lembra, até o dia 31 de maio em 41 unidades de saúde do município. A vacina em 2024 é destinada a proteger contra a influenza H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B. A vacinação é anual, por isso mesmo que a pessoa tenha se vacinado no ano passado, também deve se imunizar neste ano. O dia D contou com a presença do Zé Gotinha e da Maria Gotinha, que percorreram várias unidades de saúde para estimular as crianças a se vacinar. Os pequenos também ganharam um certificado de coragem após receber a dose. Pouco mais de 1.000 crianças foram vacinadas no último sábado. Importantíssimo essa campanha permanecer, lembrando até o dia 31 de maio, profissionais de saúde, profissionais, motoristas de caminhão, de transporte coletivo, além dos idosos acima dos 60 anos, gestantes e puérperas são aí alguns dos públicos-alvos dessa campanha. A Secretaria de Saúde de Petrópolis tem um novo titular. A substituição foi feita na última segunda-feira e Marcos Corvelo é quem assume, deixa então, na verdade, a Secretaria de Saúde, e quem assume a pasta é Ricardo Patuleia,
que estava na administração do Hospital Municipal Alcides Carneiro. Com a desincompatibilização dos secretários para concorrer ao Legislativo Municipal, houve um remanejamento nas pastas. Marcos Corvelo agora vai para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que tinha como titular Almir Schmidt. E no Hospital Alcides Carneiro, quem assume então é o atual diretor-geral João José Cruz de Paula. O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bom Tempo nas redes sociais na manhã da última terça-feira, dia 16. Apesar disso, a nossa equipe também tem acompanhado o Diário Oficial do município e até o momento não foi anunciado, pelo menos no Diário Oficial, as alterações. Além disso, a gente retrata para você e relembra, outros cargos já foram substituídos aqui em Petrópolis, entre eles na Secretaria de Ordem Pública, também na presidência da Condep, na presidência da CPTrans e também da Secretaria de Assistência Social. E só trazendo o fato, então, de que a Secretaria de Defesa Civil também permanece aí com um gestor interino. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente vai voltar daqui a pouco. Tem previsão do tempo para você, a participação dos nossos repórteres ao vivo e muito mais sobre a nossa região de cobertura. Então não saia daí porque o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que traz as informações para a gente ao vivo da previsão do tempo. Inclusive, tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, né, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu trago para vocês um alerta, como você falou, Richard, que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quarta-feira. O aviso é de chuvas intensas e seu grau de severidade no momento está em perigo potencial, que é o nível 1, mas podendo sofrer alterações ao longo do dia. O fenômeno tem se espalhado por diversas regiões do Brasil e agora está chegando no estado do Rio de Janeiro, se aproximando inicialmente pelas regiões de Médio Paraíba, Bahia da Ilha Grande, Metropolitana e Centro-Sul. Já há alguns dias a previsão vem trazendo possibilidades de chuva para as nossas cidades, cobertura, mas agora com o alerta do INMET, parece que a probabilidade aumentou, Então, talvez chova sim entre hoje ou amanhã. Bem, mas sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 18 de abril. E vocês já podem conferir aqui no nosso telão que em Nova Friburgo, dessa vez a previsão é sim de declínio na temperatura. A cidade deve amanhecer com o tempo nublado, mas durante o dia essa neblina deve diminuir, só que o acúmulo de nuvens no céu
permanece. Além da probabilidade de chuva e de ventos que devem variar entre fraco e moderado, os termômetros do município vão marcar mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, já a previsão é similar. O dia será de chuva isolada, muitas nuvens no céu e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus, assim como em Nova Friburgo. Agora, os petropolitanos vão sentir bastante a queda na temperatura nesta quinta-feira. Isso porque hoje a temperatura máxima pode chegar a 30 graus. Já amanhã, a máxima dos termômetros é de 25 graus, uma queda de 5 graus, que é bastante significativa. Também deve chover no município e a mínima será de 14 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Em Paraíba do Sul, a intensidade dos ventos, porém, também chove na cidade e a previsão é de declínio na temperatura, variando entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Pati do Alferes, a quinta-feira será de muitas nuvens no céu, probabilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia, ventos moderados e, como nos outros municípios, declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a temperatura mínima se mantém estável, já a máxima passa por um ligeiro declínio. O tempo será nublado pela manhã e durante a tarde e noite deve chover. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus. Lembrando, Richard, que em caso de emergência, a população não deve deixar de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Em Teresópolis, a gente fala agora sobre o programa Sandbox Inova Terê. É uma iniciativa que visa impulsionar a inovação e a eficácia dos serviços públicos na cidade, que também tem contribuído para a resiliência em relação à prevenção de desastres climáticos. Dentro do Sandbox Inova Terê, 6 projetos foram selecionados para testes, após passarem por um rigoroso processo de aprovação. Um destes projetos em destaque consiste em uma ferramenta de ciência de dados e inteligência artificial voltada para prever emergências, desempenhando um papel crucial na política da defesa civil. Através dessa ferramenta, segundo o chefe do setor de monitoramento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Antônio Marcos Panquestor Júnior, a Defesa Civil Municipal conseguiu antecipar com precisão os locais mais suscetíveis a sofrerem com as intensas chuvas que atingiram a cidade no dia 22 de março. As 6 soluções selecionadas estão atualmente em fase de teste e serão avaliadas até o dia 30 de novembro deste ano, quanto à relevância e contribuição para a sociedade. Com base nessa avaliação, o município pode optar por contratar as soluções que demonstrarem resultados efetivos e práticos, de acordo com o marco regulatório das startups, promovendo assim a inovação e desenvolvimento local. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de abril do novo Bolsa Família nesta quarta-feira. E os primeiros beneficiários a receber são aqueles que têm o número de inscrição social UNIS de final 1. Moradores de 98 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem um pagamento nesta quarta, independentemente do NIS. Desse total, 39 ficam na Bahia, 22 no Rio Grande do Sul, 19 no Acre, 9 no Rio de Janeiro e 9 em Roraima. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 680,90. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar mais de 20 milhões de famílias, com um gasto superior a 14 bilhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. E o outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco.
Vamos à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Alana Silveira, porque o deputado estadual Munir Neto tem realizado articulações para a região sul-fluminense. Lana, quais as melhorias que ele tem solicitado? Boa tarde para você. Olá, Richard, boa tarde. O deputado estadual Munir Neto articulou importantes encontros durante toda a semana, buscando ações e projetos para fortalecer a região sul-fluminense. O parlamentar teve encontros com representantes das secretarias de esporte, de governo e da educação. No encontro foram abordadas questões como os núcleos esportivos que precisam ser implementados nas cidades da região, apoio a eventos esportivos promovidos, a ampliação do Segurança Presente, a implantação do programa Bairro Presente em Barra Mansa e, por fim, a possibilidade de uma visita de Roberta Barreiro, secretária de Educação, a toda a região. É com você. Obrigado pelas informações, Lana Silveira, trazendo atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. A gente faz um intervalo rápido, volta daqui a pouco para falar sobre os atletas petropolitanos que vão participar do MPT, o Festival de Muay Thai que vai acontecer nesse fim de semana no Rio de Janeiro. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. No programa de hoje nós vamos dar destaque a atletas petropolitanos e aos torneios que vão ser realizados ainda neste ano, viu? A gente vai conversar com 2 atletas, o Kaique Farias e também o Vitor Gustavo, e com o treinador também, irmão do Kaique, Matheus Farias, para falar sobre o festival MPT que vai ter aqui no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro, gente? Me desculpa, é no Rio de Janeiro. Começa no dia 21 agora de abril. E eles vão falar um pouquinho sobre a preparação, os treinos e, obviamente, a expectativa para o festival. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. Obrigado. O Kaique e o Matheus, que já participaram aqui do Correio Petropolitano Debate, o Vitor, da primeira vez, vai falar aqui também um pouquinho com a gente. Primeiro, vou direcionar a pergunta para os atletas, obviamente, que vão para a competição, como que está a ansiedade. Como controlar isso também nessas vésperas do torneio? A ansiedade, com o tempo, né, com o decorrer do processo de luta e de atleta, a gente vai aprendendo a ter mais maturidade, a controlar mais a ansiedade. Então, o foco principal mesmo é como vamos jogar, como que a gente vai montar o nosso jogo, mediante aos nossos adversários, fazer uma preparação boa. E é óbvio também se comprometer em bater o peso. Eu acho que essa ansiedade bate mais lá na hora mesmo, quando vê tudo acontecendo. Tanto que geralmente a gente se isola, fica quietinho no nosso canto, escuta nossa música, conversa entre nós mesmos e se prepara no pré-luta. A ansiedade é mais no pré-luta. E, Vitor, para você está sendo um diferencial, é a primeira vez que você compete pela Fight Corner, correto? Como que está sendo também essa expectativa para o torneio? Sim, para mim está sendo muito bom, porque eu sempre comecei a treinar lá com o Matheus, né? Mas quando eu comecei a treinar, eu sempre foi minha vontade de lutar pela Fight Corner. Então, para mim está sendo uma realização de um sonho meu. E eu fico feliz em estar podendo, fazendo parte dessa equipe, né? Matheus, agora falando um pouquinho sobre treinamento, o Kaique comentou justamente sobre adotar o jogo. Como que isso entra também nos treinamentos deles? Então, a primeira... Casou a luta lá, Kaique, você vai lutar com tal atleta. A primeira coisa que a gente faz, busca todas as lutas, tudo que é material de treino, tudo que a gente pode reunir, a gente reúne, eu passo pro Kaique, ou eu passo pro Vitor, e falo, estudem ele. Vê o que ele faz bom, vê o que ele faz ruim, vê o que ele tem para oferecer pra gente de perigo, ver o que funciona da nossa estratégia para ele, e dentro disso a gente fica, sei lá, uma semana, 15 dias estudando o adversário, e eu levo o que eu entendi do adversário pro treino, e eles levam o que eles entenderam, os pontos que eles viram, a gente debate isso, e dentro disso a gente começa a estratégia da luta. E todo treinamento, geralmente são 2 meses, 3 meses de treinamento. Dentro desses 2, 3 meses a gente monta as estratégias, os golpes que vão ser mais efetivos, o tempo de entrada, o tempo de saída, porque isso diferencia de cada atleta. Vai ter adversário que se você entrar ele vai te bater, vai ter adversário que se você entrar ele vai andar para trás, vai ter adversário que se você entrar ele vai te segurar. Então a gente vai estruturando isso de acordo com cada adversário. Então esse jogo que a gente fala é a estratégia que a gente montou em cima daquele adversário. Por exemplo, o Vitor vai fazer uma luta só
Então a gente tem uma estratégia montada para aquele adversário. O Kaique serão 2 lutas com 3 possibilidades, porque é um GP, né? São 4 atletas, então ele pode enfrentar 3 possíveis pessoas que a gente não sabe quem é. Então nós tivemos que montar uma estratégia sólida para ele, mas direcionada para cada atleta que ele vai enfrentar. Falando agora um pouquinho, acredito que cada lutador tenha uma característica específica de luta. Alguns são mais agressivos, outros são mais estudiosos, esperam ali os primeiros movimentos. Como que é para vocês, os atletas, nesse caso, ir para a competição tendo muito isso na cabeça? Eu tenho um perfil mais, por exemplo, mais ativo de ir logo para o combate, mas eu sei que a estratégia tem que ser um pouco mais calmo, mais estudioso. Como que é também lidar com isso tudo em meio ali, principalmente realmente na hora da luta? Então, isso vai muito de atleta para atleta e também aquilo que eu te falei sobre a maturidade do atleta, né? Eu sempre fui muito brigão, assim, que a gente fala, de andar para frente, um pouco apavorado. Muitas das vezes deixava o jogo de lado, ia mais para agressão mesmo, para a parte da brutalidade. Com essa preparação, eu tive que botar tudo isso para trás e criar um jogo específico. Montar uma estratégia minha, ver onde que eu me sinto mais confortável, saber tranquilizar, ditar o ritmo da luta, porque os caras que eu vou lutar, eles são bem estratégicos, são calmos, eles fazem um jogo mais solto. E são experientes, né? E são experientes também. São muito experientes. Eu falei com o Kaique, o Vitor, ele é agressivo, mas se eu falar com ele, pera aí, o Kaique não. O Kaique, ele bota a primeira marcha e vai embora. Ele não escuta, ele faz do jeito dele, ele quer fazer de qualquer jeito. Eu falei, cara... O treinador surta lá fora, né, do Rio. Eu falei, eu fico enlouquecido. Chega na hora de conversar no corte, ele tá me ouvindo? Ele não tá fazendo nada do que eu tô falando. Então a gente trabalhou muito isso nele. O Vitor, às vezes, ele é agressivo, mas ele erra o momento de ser agressivo. Às vezes é pra ser e não é. Tem hora que eu falo, vai, ele fica... Então a gente trabalhou muito isso. Foram 3 meses de... 3 meses de... Muito preparo. Fala. Psicológico e físico também. Não só nosso, como do Matheus também. Tem que ter bastante paciência pra colocar isso em prática. Eu falei muito isso com eles durante esses meses. Eu falei, vocês são muito bons, o corpo de vocês é muito bom fisicamente, porque eles treinam muito forte. Eu falei, agora eu preciso que a cabeça de vocês esteja pronta, treinada. Chegue lá, já sabe o que tem que fazer. Vocês não vão se preparar 5 minutos antes da luta. 5 minutos antes da luta eu vou me preparar aqui psicologicamente. Não existe isso. Se você não chegar preparado, você não vai ficar preparado lá. Você vai lutar de qualquer jeito. Então na cabeça dele já tem que estar pronto. Igual o Vitor sabe que o adversário dele joga muito as mãos. Eu falei, você não pode bater e ficar esperando ele te bater de volta. O Kaique sabe que um dos adversários usa cotovelo, o outro chuta muito. Então ele já tem que entrar lá sabendo o que vai acontecer. Como que quase prever ali, basicamente, o que o adversário tem ali de recurso, né? E falando agora também um pouquinho sobre essa questão voltada, por exemplo, comentando ainda o que o Caio comentou logo no início da fala, sobre o peso, muda também agora nessa reta final, a rotina de treinos, de alimentação, água, enfim, como que funciona também essa adaptação? Então, a gente tem uma redução na dieta, né? A gente faz um acompanhamento nutricional com o Guilherme, e é todo um planejamento montado por ele, voltado para a nossa preparação. Nessas últimas semanas, a gente reduz bastante o consumo, a gente reduz carboidrato e foca principalmente em... verdura e legume. Na verdade, ali é porque o treinamento, a intensidade de treinamento essa semana baixa. Sim. Porque eles já estão mais fracos, estão sem energia. Semana passada, eu estava tomando quantos litros? 7 litros e meio. De água? 8 litros de água por dia. Caramba, semana passada. Hiperidratação. Para hiperidratar, agora essa semana eles já estão tomando 2. E o corpo vai continuar expulsando água para descer o peso. E a gente perdeu o mínimo possível de musculatura para não perder performance. Então essa reta final, tadinho, o Vitor tá sofrendo. Eu também. 9 tá no modo economia de bateria. Economia de bateria, economia de bateria. Eu falei pra ele, filho, olha só, você vai ter que tirar a energia aí de dentro aí pra você falar lá. Agora, Vitor, eu vou aproveitar então, já que a questão é essa, a abertura, vamos lá. Agora, como que funciona então essa parte especificamente, por exemplo, porque para alguns é mais fácil, por exemplo, aumentar a carga de peso, por exemplo, aumentar a quantidade de horas de treino. O que é o mais difícil nesse caso, mais especificamente para você? Essa transição de
para de comer determinados alimentos, ou então o consumo de água aumenta muito e depois tem que diminuir drasticamente? O que é o mais difícil nesse processo? O que pega mais para mim é a parte da alimentação. Porque eu sou magrinho, né? Então eu sempre como bem para poder render no treino. Então, para mim, essa parte da alimentação tá pegando bem porque eu me sinto muito fraco. Meu rendimento, eu me sinto que o meu rendimento cai muito. Então, eu não gosto de me sentir fraco, entendeu? E nessa reta final de preparação, eu sei que é necessário. Então, o que mais me abala psicologicamente é a parte da alimentação mesmo. De água, assim, eu não sinto tanta falta. Mas alimento pega bem. Matheus, então, aproveitando isso, como você como treinador deles, né, que estratégia, por exemplo, não vou falar, acho que estratégia, mas até porque são diversas, mas que pontos você, por exemplo, aborda com cada um deles justamente para trazer esse melhor dele? Porque, obviamente, o psicológico impacta também nesse rendimento, até mesmo dentro, principalmente da luta. Como que vocês, até e a equipe como um todo, trabalha também essa parte mental? Então, eu sempre lidei com essa parte, como atleta agora, né? Lidei com essa parte de corte de peso, pré-luta muito sozinho. Então, meu corte de peso eu fazia, mas eu não conversava com ninguém. Eu não falava que eu tô com fome, que eu tô com sede, que eu tô... Então, eu tive que aprender a lidar com aquilo ali sozinho e não me abalar. Tanto é que, assim, então, quando eu vou lutar, a galera fala, pô, não é possível que tu vai lutar. Igual eu tô conversando com você, que eu fico na luta. Então, eu fui pegando esses métodos na minha cabeça, igual, semana final de treino. Eu falo pra eles, a semana final não é pra ter performance. A performance que a gente tinha que criar, a gente já criou. Eu falo isso com o Vitor porque ele é o que mais sente, ele fica frustradíssimo. Porque eu não tô conseguindo chutar, eu falei, tá assim, é porque essa sensação de desmaio, de fraqueza, é porque você tá sem energia, tá com baixo carboidrato, quase zero. Tô comendo zero carboidrato agora. Zero carboidrato. Então zero carboidrato. Então dá essa sensação de impotência, de fraqueza. E eu sempre converso muito com eles. Como quarta-feira eu pergunto, botei os dois sentados no final do treino, eles olharam assim, era pra gente fazer abdominal. Falei, não, senta aqui que eu quero conversar com vocês. Perguntei como que eles estavam, para eles poderem externar isso. Porque às vezes eles ficam tão na correria de peso, alimentação ruim, não colocam isso para fora, que chega na luta com uma frustração dessa, atrapalha. E eu falei para eles, cara, essa semana é pra gente tirar o peso. Ponto. Vocês não tem que fazer mirabolância, bater muito forte, ficar se desgastando, porque a gente precisa gastar o mínimo de energia possível e perder o máximo de peso possível. O que pro Kaique deve ser um pouco difícil, já que ele é bem ativo no sentido da luta, né? Eu ia falar até sobre isso, até pela variação de humor, porque quem me conhece sabe, né? Eu sou um cara bem otimista, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, de ser astral, colocar todo mundo pra cima. O fato de eu ficar com pouca energia me desgasta muito, acaba que eu fico muito quieto, eu fico muito em silêncio. Você fala comigo, você basicamente fala sozinho, eu fico prestando atenção, mas eu não escuto nada que você tá falando, eu fico assim, ó. Aí eu falo, E sim. tá longe. E essa parte de não conseguir me doar, tanto pros meus alunos, quanto pra conversar com os meninos, ou quando alguém vem desabafar comigo, isso me dói um pouquinho ainda, isso me pega bastante. E falando agora sobre o torneio, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o torneio, para quem tá em casa e não conhece. É um torneio importante, é um torneio preparatório, quais são os objetivos com o torneio e, obviamente, competições futuras também. Então, esse torneio nós lutamos sempre os eventos dos promotores. Os promotores quem são? Geralmente são atletas renomados, treinadores renomados que montam o circuito e cada um dita as etapas da forma que acha melhor. Tem alguns que ditam em forma de eliminação, tem alguns que ditam em forma de performance. Quanto melhor você for no evento, mais chance você tem de disputar o cinturão. Igual o Vitor tá passando por uma fase do evento. Ele é do card preliminar. Então ali ele vai fazer, geralmente são 2, 3 lutas ali, e o promotor vai avaliar. Para ele poder disputar um cinturão, ou fazer uma luta principal, fazer uma super luta dentro do evento dele. O Kaique vai fazer a luta principal. É o GP principal do evento, e desse GP sai o campeão da categoria. Entendi. O Vitor é como se ele estivesse numa fase eliminatória, e o Kaique já tá na fase ali final, ele tá no top entre os 4 melhores, vai botar os 4 melhores da categoria para disputar e dali sai o campeão. Uma dúvida, tem como, por exemplo, no futuro, o Vitor enfrentar o Kaique? Não por conta da categoria. O Vitor luta 55 e o Kaique 63.500.
Então, pela categoria já não se enfrentava. Entendi. Mas da mesma equipe não, mesmo que fosse a mesma categoria, não. Tá, perfeitamente. Ia ser curioso ver esse embate aqui, pensando aqui mais. Eu vejo todo dia. Os treinos ali, né? Correndo pra cá, corre pra lá e fala um pouquinho com o outro, fala um pouquinho com o outro. Imagino o quanto não deva ser, de fato, desgastante, né? Não só a questão física, obviamente, né? Mas o próprio psicológico, até porque quando a gente fala aqui sobre competições, sobre os atletas, obviamente a gente está citando a questão do esporte em si, mas eles têm compromissos, eles têm vida. Por exemplo, o Kaique é um dos professores, o Vitor também é professor na academia, então o Vitor também é professor na academia, tem os compromissos com os alunos e, obviamente, toda essa parte também de preparação para as competições. O objetivo é o título, né? Pelo menos o Kaique, e obviamente ampliar também, né, essa representatividade com o Matheus, com o Vitor, né? E pessoal, falando agora um pouquinho, obviamente, sobre a academia, queria que vocês mais uma vez ressaltassem aqui um pouco do trabalho que a Fight Corner faz na cidade e, obviamente, também sobre a modalidade, o quanto a competição hoje ela também é importante, a representatividade dos atletas petropolitanos participarem das competições e trazer isso também para dentro da cidade para fomentar o esporte. Então, o esporte é conhecido como uma ferramenta educacional, né? Uma ferramenta de caráter, uma ferramenta de, hoje em dia, mais do que nunca, qualidade de vida e tudo mais. Meu irmão e eu nascemos no esporte, a gente começou no judô com 4 anos. O Vitor a gente resgatou ele pelo meio do caminho. No Muay Thai, no Muay Thai eu comecei com 15, o Kaique com 12. Com 12 anos. Então a gente viveu o esporte. E hoje em dia a gente vive do esporte. Eu vivo do esporte, o Vitor vive do esporte, o Kaique vive do esporte. Então assim, foi uma coisa que no início, óbvio, ninguém pensava que seria dessa forma. Mas a gente tinha uma vontade em algo no esporte. Sim. E o esporte possibilitou isso pra gente. Eu estou me formando na minha faculdade, ele faz faculdade, tudo através da luta. Então, a nossa academia fica na 7 de abril e o nosso trabalho com o Muay Thai, a gente tem um trabalho competitivo, nós temos mais 2 atletas além deles, mas o nosso maior trabalho hoje é por qualidade de vida. Um Muay Thai integrativo, onde as pessoas possam treinar sem se preocupar em sair com olho roxo, em se machucar, temos todas as proteções necessárias, os 2 que são os professores responsáveis lá. São super capacitados para orientar, tem toda uma metodologia. O Richard vai lá a primeira vez. Eu tô devendo, inclusive. Eu tinha que falar isso aqui para vocês, porque a gente tá esperando o Richard lá. Então tem uma metodologia montada para a primeira vez do Richard. O Richard não vai treinar com uma pessoa que já treina há 2 anos. Metodologia, passo a passo, golpe por golpe, pra gente justamente colocar o Muay Thai como uma ferramenta de saúde. Porque hoje a intenção da Fight Corner é essa. Eu tenho aluno de 65 anos, que treina normalmente, que treina com os meninos de 20. E ele treina no ritmo dele, mas ele vai. Então, assim, a nossa intenção é alcançar cada vez mais pessoas que buscam por esse objetivo, por qualidade de vida, por ser mais ativo, por não diminuir as dores, porque o sedentarismo traz tudo isso, né? Doenças. Controle da ansiedade, emocional. A ansiedade, que é o que um mais assunto em pauta gigantesco com adolescente. Sim, tem mesmo. O maior índice de ansiedade lá na academia é dos 12 aos 20. E o esporte tem um papel fundamental nesse processo. Me surge uma curiosidade, eu queria, porque é uma peculiaridade, obviamente, de vocês. Como que é essa relação de treinador, professor e ao mesmo tempo é irmão? Porque, obviamente, é diferente quando, por exemplo, o Vitor vai receber uma instrução do Matheus, enfim. E como que é, por exemplo, essa relação de vocês? De, ao mesmo tempo que eu sou treinador dele, eu sou irmão dele. Isso, de alguma forma, interfere na relação ou não? Traz até, às vezes, mais compromisso e mais cobrança? Já foi pior, né? Eu faço agora. Já foi mais difícil. No iniciozinho ali foi complicado, muito complicado. A transição foi complicada. Foi. Até antes mesmo da parte do professor e atleta. A parte do irmão, do Matheus ser o responsável pela Fight Corner e eu tá começando a ser professor. Essa translação tipo irmão, funcionário, professor também. Essa parte foi complicada. Quando eu ia falar algo, vamos supor, sobre a aula. Fala, Kaique, olha só, na aula não pode acontecer tal e tal coisa. E ele fechava a cara. Aí eu falei com ele, olha só, eu sou seu irmão, mas eu sou o seu patrão, eu sou o responsável pelo espaço. Ele não treinava comigo ainda, ele só trabalhava lá. Então quando eu for falar algo de trabalho,
é de patrão para funcionário. Então a gente tem que ter essa relação profissional. Assim como quando você vier falar comigo sobre algo, Matheus, eu não gostei de tal coisa aqui que aconteceu no trabalho relacionado a uma atitude sua, isso aqui, eu tenho que lidar com profissionalismo. Aí a gente foi aprendendo a separar essas coisas pra dar certo. Tanto que no início, quando a gente sentava pra conversar, a gente sentava e falava, olha só, hoje eu vim falar com você como funcionário. Aqui eu tô como funcionário. Ele esclareceu. Eu tô como funcionário, não sou teu irmão, sou teu funcionário agora. Não gostei disso. Quando eu falava pra ele, ele falava, não, agora eu vou falar como seu irmão. Aí foi... E obviamente a maturidade do processo também tem auxiliado nessas etapas, né? Agora, Vitor, me conta quando que você foi para a academia e por que também optou aí por ter o Matheus, por exemplo, como seu treinador? Eu vi um vídeo dele no Twitter, lutando. Antigo. Bem antigo. O vídeo dele lutando, eu falei, pô, na época eu tava conversando com a minha esposa, né? Falei, pô, quero lutar igual ele e tal. Ela, quer lutar? Então vai lá, faz uma aula, manda mensagem pra ele. Mandei mensagem pra ele, enrolei um pouco pra ir. Tá parecendo comigo. É quase o Richard. Acho que o Richard vai virar lutador também. O Richard ainda tá um patamar acima, então não chegou ele ainda não. Enrolei mais alguns meses. Né? Enrolei um pouco pra ir, mas eu fui. Comecei a treinar. Eu falei com ele que aí treinei um mês, eu falei com ele que queria lutar. Nessa época eu não era treinador. Eu não tinha atleta. Eu só dava aula comercial, que é a aula que a gente fala, que é a aula... Para promoção da saúde, exatamente, né? a aula comercial. Eu não treinava atleta, ele falou pra mim, eu quero lutar. Eu tinha 19 anos, eu acho. Aí eu olhei assim e falei, caraca, o moleque quer lutar. O que eu vou fazer? Aí comecei a treinar. Falei, beleza, vem tal dia, tal horário, não sei o que. Aí começou, né? Eu ia todo dia. Aí eu falei pra ele, sai pra correr. Ele, que isso? Falei, você vai chegar antes do treino todo dia, uns 40, 50 minutos. Vai dar uma corrida e vai 15 minutos, falta 15 minutos pra gente começar a treinar. E ele ia. Chegava antes do treino, todo dia. Ficou fazendo isso uns 3 meses. Direto. E eu não marquei luta pra ele. E vamos ver se ele quer mesmo. Porque a gente trabalha no circuito profissional. A gente não trabalha no circuito amador, então não tem proteção. A única coisa que diferencia o Kaique do Vitor, porque os dois lutam regra profissional, é que o Kaique não usa cotoveleira e o Vitor usa. Então, assim, se a pessoa for pra lá despreparada, ela vai se machucar. Então não tem como eu falar pra ele, não, vamos lutar semana que vem. Não vai acontecer. É um processo. É um desgaste, né, da gente, porque a gente se doa pela pessoa, é difícil. A gente dedica tempo, demanda tempo, energia, aí dá 2 meses de treino, não quero não. Aí a pessoa, não vou conseguir chegar hoje, hoje eu não vou treinar, hoje eu não consegui correr hoje, sendo que, tem que se desdobrar. Aí eu coloquei essa responsabilidade nele e ele foi, né? Todo dia, corria, chegava na academia, apanhava. Não faz parte desse processo, né? Não tem como. Você não vai passar por esse processo, não. Isso é um processo de atleta, gente. Ninguém vai apanhar na academia, só se quiser ser atleta. Se quiser ser atleta, não tem pra onde correr, literalmente, viu? Agora, Kaique, como tá sendo pra você também? Você comentou, né? A gente falou aqui sobre essa relação sua de irmão e também funcionário. E hoje também ser professor, também... levar aulas para os alunos e, obviamente, auxiliar nos treinamentos quando é necessário. Como que é para você também ter essa responsabilidade? É muito importante, até porque eu comecei cedo, né? Eu comecei da mesma forma com meu irmão, né? De forma precoce, assim, com 18, 19 anos, então ainda tinha um pouco daquele jeito molecão de ser, e era muita responsabilidade na minha mão. De início, eu ficava meio nervoso, às vezes eu confundia as coisas dentro da aula, muitas das vezes brigava com o aluno, não tinha essa didática, ainda também não tinha tanta postura como professor. É maturidade, né? Mas é maturidade, tanto como profissional, quanto como pessoa, a gente foi pegando com o tempo. Hoje em dia, eu sei o impacto que eu tenho na vida das pessoas, eu fico muito feliz em poder ajudar, tanto num dia a dia, quanto da pessoa só poder desabafar, ou só chegar lá, a gente dar um abraço, ela já se sentir melhor. Então, é bom ter essa responsabilidade, ter esse impacto na vida das pessoas. Quanto ao atleta, ao Kaique atleta, eu acho que melhorou muito, não só na parte esportiva, mas também na minha intimidade com o meu irmão. A gente começou a se dar melhor, conforme a gente vai se vendo, vai convivendo com a pessoa, você vai criando mais intimidade, vai voltando a ter aquele contato todo. Eu acho que foi importante, de todas as formas. Todo o processo durante esses 8 anos eu acho que foi
fundamental para a gente estar aqui hoje, ter essa representatividade, poder repassar isso para outras pessoas. Muito interessante. Matheus, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, só relembrando, eles começam, o torneio começa no dia 21 de abril, Isso. E é aqui no Rio de Janeiro. E antes da gente finalizar a entrevista, obviamente queria agradecer a presença de vocês aqui para falar um pouquinho sobre o Muay Thai e também a competição. Matheus, aí para a gente poder finalizar, eu te pergunto o seguinte: como que você vê, por exemplo, então, o futuro da academia e obviamente também do esporte aqui na cidade? Então, o Muay Thai tem crescido muito, né? Tem se difundido muito para o público que é leigo, que nunca ouviu falar, que só viu na internet, só viu na TV. Então, eu acredito que essa aposta, o esporte no geral, qualquer esporte é relacionado a qualidade de vida, educação e tudo mais, mas eu acho que o Muay Thai está cada vez mais sendo desmistificado. Eu acredito que o nosso papel, de nós três aqui como professores, é desmistificar o Muay Thai. Porque você fala Muay Thai, a pessoa, não vou treinar não. Vou apanhar. Minha canela vai quebrar? Já me perguntaram isso, mas vai quebrar minha canela? Eu falei, não vai quebrar sua canela. Então acho que o nosso papel hoje é desmistificar isso e o pessoal entender que a arte marcial, como eu falei agora, é uma arte, tem princípios, tem leis, tem limites, tem educação. Não é só chegar lá e sair dando soco de qualquer jeito, entendeu? Então eu acredito muito no potencial do Muay Thai nesse sentido. Quanto à carreira dos meninos, eu conversei com eles semana passada. Eu falei que eu quero que eles migrem para o MMA, porque a visibilidade do MMA é muito maior. O Muay Thai ainda está sendo difundido, ainda está sendo entendido no Brasil, então não tem tantos eventos, tantos empresários grandes investindo ainda. Então, provavelmente, o nosso próximo passo nos próximos 2 anos aí seja o MMA. A gente não vai largar o Muay Thai, porque a gente não tem como. Ama o Muay Thai, não tem como. Mas para a carreira deles eu quero isso. E até para a minha também. Então, esse é o plano para os próximos anos aí da Fight. Tá certo. Vitor, obrigado pela presença. Matheus, obrigado pela presença. Kaique, também obrigado pela presença. E para vocês que estão em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é o nosso convidado sempre mais do que especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.